Amados irmãos em Cristo Jesus, nós os saudamos a todos com a paz do Senhor, que essa paz ela possa permanecer em nossos corações, não só hoje, mas até a volta de Jesus. Nós vamos aqui falar, irmãos, sobre parábolas. Nós sabemos que Jesus usava vários símbolos, aliás, símbolos não, figuras da natureza para fazer ou contar as suas parábolas. Um dia desses nós falamos sobre a parábola do sal e a luz. Na verdade, não é uma parábola, é uma identificação. Nós temos que ser a luz e temos que ser o sal. Quando Jesus quis falar sobre a relação com os seus discípulos, olha o que ele usou, irmãos. Olha o que Jesus usou. É a relação dele com os seus discípulos. Ele usou a figura de um pastor e das ovelhas. Viu? A figura de um pastor e das ovelhas. Nós sabemos claramente que as ovelhas é um animal dócil, manso e indefeso. As ovelhas, irmãos, é um animal lindo, porque ele é dócil, ele é manso e é indefeso. Ele é um animal miope, quer dizer, não vê longe, é por perto, que tem pouco senso de perigo. Para eles não há perigos. A sensibilidade do seu perigo é pouca coisa. Se a ovelha não for guiada, certo, e protegida pelo pastor, sabe o que vai acontecer? Torna-se presa fácil dos pregadores, certo? Dos predadores e cai facilmente nos desempanhadeiros. Então precisa de um pastor para estar orientando a ovelha. Se o pastor não cuidar das ovelhas, as ovelhas vão desaparecer ou vão cair nos despenhadeiros. Vão ser presa fácil para o lobo devorador. A ovelha é um animal sensível e é frágil, que necessita andar em grupo. Irmãos, uma ovelha sozinha, irmãos, se torna o quê? Muito vulnerável. Muito vulnerável. A figura que Jesus usou vale por mais de 1000 palavras explicativas. As figuras literárias tornaram-se monumento da memória. Irmãos, monumento da memória. Agora nós vamos ver outra coisa, sobre a frutificação. Veja o que Jesus usou. Vamos ver o que foi que ele usou. Ao falar sobre o processo da frutificação na vida dos seus discípulos, Jesus não fez um discurso denso. Não, ele não fez nada disso. Tá? Ele não fez nada disso. Com estilo requintados e palavras robustas. Nada disso. Mas deu uma aula de conceito teórico. Viu como Jesus é inteligente? Teórico e complexo. Teórico e complexo. Pelo contrário, ele usou uma figura de uma videira com seus ramos. Vemos? Isso aqui é a frutificação. Só vai produzir fruto se os ramos estiverem na figueira. Quer dizer, se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiver em mim, tudo que pedirem, vão crer, vão receber. Entendemos? Então precisa, irmãos. Olha o que ele usou, irmãos. Uma videira com seus ramos. Jesus disse assim, que há 4 tipos de ramos. Os que dão fruto, os que não dão fruto, os que dão fruto, os que dão mais fruto e os que não dão muito fruto. Aí, irmãos,
4 ramos. Desses 4 ramos, irmãos, você é qual deles? Vou repetir novamente. Será se você é um ramo que não dá fruto? Ou um ramo que dá fruto? Ou os que não mais, os que dão mais fruto? Ou os que não dão muito fruto? Jesus usou os recursos da fruticultura para falar das realidades espirituais. É por isso que Jesus fez a natureza. Ele usa a própria natureza para ensinar o homem, para nos trazer ensino. Analogias e parábolas, irmãos, foram os principais instrumentos pedagógicos usados por Jesus. Quando Jesus queria ensinar alguma coisa, irmãos, ele falava sobre a pedra, sobre a figueira, sobre a semente, certo? Sobre o sal, sobre a luz. Entendemos? Vamos ver outra coisa aqui. Quando Jesus quis falar sobre a influência do mal, viu? Quando ele quis falar sobre a influência do mal, vamos ver o que ele usou. Não usou uma linguagem pesada e mística e nem buscou dragar os porões escuros do ocultismo. Não, nada disso. Ele não fez nada disso. Entendemos? Pelo contrário, irmãos, usou a figura do fermento. Olha aí, irmão, fermento. Aquilo que você acha no supermercado, aquilo que muitas pessoas não dão credibilidade. Tem pessoas que não sabem nem o que é fermento. Mas Jesus usou o fermento. E olha que fermento, colocado demais, ele é um pecado. Mas veja bem, o fermento, ele é imperextível, mas ele se infiltra e contamina toda a massa, irmãos. Por isso tem muito cuidado com os fermentos dos fariseus. Jesus disse, Jesus alertou para ter muito cuidado com esse tipo de fermento. Veja bem, irmãos, embora em pequenas doses, sua influência é notada em toda a massa. Quando você vai fazer um bolo, você tem que colocar o fermento. Se você botar demais, não presta. Não vai prestar de forma, de maneira nenhuma. Certo, irmãos? Então você precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Ensinando sobre as reações das pessoas à mensagem do Evangelho, Jesus não fez um discurso sobre psicologia comportamental das multidões, nem sobre o mecanismo intrigados de defesa que as pessoas usam para driblar sua própria consciência. Não, ele não fez nada disso. Tá, irmãos? Nada disso. Antes, ele discursou sobre diferentes tipos de solo. Olha aí, irmãos. Vários tipos de solo, irmãos. Olha o que ele usou, o solo. Usou figuras que os camponeses da Galileia podiam entender. Ele falou do solo batido, duro, calcificado pelo tropel dos camelos e pelo andar da multidão. Aquele solo bem encharcado, que quando você passa muito tempo por ele, mato não cresce mais. Entendemos? Então veja bem, irmãos. Ele ensinou que a semente que cai à beira do caminho é pisada pelos homens e é comida pelas aves. Jesus usou outra estrada batida dura para descrever o coração fechado. O coração fechado. Impenetrável. Que não penetra, né, irmão? Falou do solo rachoso para descrever o coração raso. Irmãos. Inconsciente, que tem arroubos de entusiasmo, mas não tem profundidade.
Tem entusiasmo, ele tem. Agora, profundidade ele não tem. Falou também do solo crivado de espinhos, que está dividido, sufocado por outros interesses, e por isso a palavra de Deus não pode frutificar. Finalmente, explicou sobre o solo fértil e adubado, fofo, ávido para ser engraviado pela semente. E ainda assim, irmãos, nem sempre o bom solo tem o mesmo desempenho. Há aqueles que produzem a 30, veja bem, outros a 60 e outros ainda 100 por 1. Mesmo no solo ávido, tá certo? Pelo solo adubado, fértil, mas mesmo assim, tem deles que dá mais, tem deles que dá menos. Eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre a humildade. Depois nós damos sequência, irmãos, sobre essas palavras, essas parábolas de Jesus, usando a natureza. Quando Jesus quis preencher o orgulho dos seus discípulos, dá-lhe uma aula sobre humildade. Não nomeou grandes luminares do pensamento humano, nem citou o famoso discurso dos paladinos na retórica sagrada. Não, simplesmente pegou o quê? Uma criança e colocou no seu no seu colo, dizendo-lhe que se não se humilhasse como uma criança, não poderia entrar no reino de Deus. Percebemos que as figuras, na verdade, falam mais alto do que as palavras. Para se entrar no céu, irmãos, você precisa, mais do que nunca, ser humilde como uma criança. A criança, irmãos, é aquela pessoa que você coloca ele de castigo e ele fica lá. Depois que ele sai do castigo, ele vem e abraça o pai. Ora, é humildade, certo? Então precisamos ser humilde. Humilde, irmãos. Nada melhor do que humildade. Porque aquele que se exalta será exaltado. Aliás, será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Amados irmãos, em Cristo Jesus, nós o agradecemos a todos vocês. Muito obrigado. Que Deus em Cristo possa abençoá-lo grandiosamente, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Peço a você que se inscreva no meu canal, tá? Inscreva-se no meu canal e fique à vontade, tá bom? Deus em Cristo abençoe você e toda a sua família. Tenha todos uma boa noite na paz do nosso eterno e bondoso Salvador, Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém.